Boa tarde, Igor. Boa tarde, audiência. Estamos aqui hoje para conhecer um pouquinho do nosso amigo Igor, saber um pouquinho da vida dele. Ele mora aqui em Tramandaí e a gente tem interesse em conhecer as pessoas aqui de Tramandaí, saber por que moram aqui, se gostam daqui, se não gostam, o que esperam da cidade. E contar um pouquinho sobre sua vida, seu pensamento e suas expectativas. Conta pra gente. Opa, boa tarde, povo de Tramandaí. Agradecendo a todos aí que estão assistindo. A Dani, Patrick. Vai lá, conta. É que dá um pouco de vergonha aqui, né? Conta. Você mora desde quando aqui? Você A minha nasceu vida aqui? inteira. Sim. Nasceu aqui? Uhum. E o que aconteceu, assim, você está trabalhando, está estudando? No momento eu tô desempregado. Desempregado? Mas eu vou voltar a trabalhar em outubro. E o que você gosta de fazer? O que você faz? Quando você trabalha com o quê? Eu vou trabalhar novamente na Viu Internet. Viu internet? Você Uhum. coloca internet? Coloco internet. Ah, legal. Mas a tua expectativa é, assim, trabalhar sempre com isso? Você vai trabalhar com outra coisa? Você estuda? Na verdade, eu ainda pretendo voltar a estudar. É. Eu acho que eu talvez só vá fazer só esse próximo verão ali na Viu. Depois eu vou tentar outra coisa. Aham. E o que tu acha da cidade de Tramandaí? Você gosta de morar aqui? Não, eu acho que a cidade tá bem decaída, né? É. Ficou muito pra trás aí como, por exemplo, Xangri-Lá, Capão cresceu muito e aqui estagnou. Foi ficando para trás, né? O que tu acha que deveria ser diferente aqui na cidade? O que tu acha que poderia melhorar? Tinha que ter infraestrutura melhor, shopping, trabalho, o comércio. O que tu acha que falta aqui? Eu acho que falta basicamente tudo aqui, né? E ainda mais... Ficou meio nervoso. Cara, tipo, só tá nós aqui, mas tipo, é uma sensação meio estranha, sabe? Tipo, o cara tá meio que falando... Falando exato. sobre si. Mas a ideia é só conversar mesmo, uma tipo, conversa o normal, podcast, né? Um podcast é tipo uma conversa de bar, né? é uma conversa de bar, contar um pouquinho sobre si. Não é uma entrevista. Né? É uma É uma entrevista, mas é uma entrevista mais informal. leve, mais solta, Uma né? entrevista informal. É para conhecer da pessoa, a pessoa falar o que gosta, o que não gosta, o que espera. No caso, o nosso interesse aqui é conhecer as pessoas e conhecer o pensamento com relação à cidade. Exatamente. Vocês vão fazer, tipo, os participantes vão ser exclusivos de Tramandaí? A ideia é ouvir as pessoas de Tramandaí, saber do que elas gostam, do que elas não gostam, o que elas precisam, saber a ideia das pessoas com relação à cidade, né? O que falta, o que elas esperam. Se elas não gostam da cidade, que normalmente a maioria, eu acredito que realmente espera mais da cidade do que a cidade pode oferecer, é perguntar por que não fazem alguma coisa para mudar, porque não trabalham no sentido de construir uma cidade melhor. Esse é o pensamento. Né? E a gente deve trazer pessoas de fora que tenham interesse para a cidade, candidatos a governador, por exemplo, ou a deputado, pessoas que possam ajudar, né, a investir na cidade, desenvolver a cidade de Tramandaí. Mas a ideia é conhecer as pessoas e tentar construir um pensamento para que a cidade possa melhorar. Esse é o pensamento. Mas tudo começa de conhecer as pessoas, de ouvir, saber o que elas pensam, porque elas podem dizer assim, não, tá bom, acho que não precisa nada, ou realmente precisa, se é mais para a escola, se é mais para oportunidade de trabalho, o que falta. Porque, na verdade, o que acontece é assim, no meu pensamento, né, na minha avaliação, a cidade ficou para trás de Xangri-Lá e Capão, com certeza. E a gente tende a ir para o buraco, ficar a cidade pobre e sem emprego, com problema de violência, tráfico de drogas, que é o que já acontece em Cidreira, em Pinhal, em Magistério. Então, a gente começou a trabalhar com a política justamente para tentar impedir que Tramandaí vire uma nova
Magistério, uma nova Pinhal, uma nova Cidreira, que foram cidades já, né, e bem avançado nesse sentido. Nos últimos 30 anos, os prefeitos que passaram e os vereadores, cada um tirou o seu, e a cidade ficou sem investimento, cheia de buraco, o hospital não atende as pessoas, e acho que falta muita coisa, no meu pensamento, na minha avaliação. Mas a gente quer ouvir as pessoas, conhecer as pessoas e ver o que elas esperam da cidade. E perguntar, no final, olha, se tu espera mais, por que vota nas mesmas pessoas que deixam a cidade do jeito que sempre foi e que está? Eu conheci Tramandaí tem 50 anos, e de lá para cá evoluiu muito pouco. Tinha muito buraco e alagamento, e continua com os mesmos buracos, mesmos alagamentos. Enquanto isso, Xangri-Lá cresceu, Capão da Canoa cresceu, Torres cresceu muito, que eram só... Nos últimos 10 anos, uns 10 anos atrás, ali, Xangri-Lá e Capão era quase que um deserto, né? Uns 10, 15 anos atrás. Então, exatamente. Essas cidades que eram só vilas de pescadores há 10, 20 anos atrás, agora são mega cidades, e cresceram. O que tu acha que transformou elas nessas mega cidades? Um pouquinho de organização e de vontade política. Um pouquinho, não foi muito não, foi só um pouquinho de vontade política, de trabalho, né, investimento, e porque havia necessidade. Mas para lá eles meio que facilitaram para a vinda de novos investidores, né, para fazer novos condomínios e tudo mais, que aqui em Tramandaí já é o contrário, né? Então, exatamente isso. Enquanto os políticos de lá favorecem para que venham investimentos, né, e que venham pessoas interessadas no desenvolvimento da cidade, aqui não. Aqui a cidade cresceu através de invasões, porque São Francisco I, São Francisco II, Agual, Parque dos Presidentes, isso tudo foram invasões. E essas invasões foram patrocinadas pelos políticos, que trouxeram pessoas lá da Alvorada, de Cachoeirinha. Esse assistencialismo, né? Eles trouxeram as pessoas para invadir terrenos vazios aqui, para ser curral eleitoral. E esse foi o processo de crescimento. Que no caso não gera nenhum tipo de renda para a cidade, né? Porque eles não pagam IPTU, não pagam nada. Gera voto. Só voto. Gera voto, e as pessoas que trazem essas pessoas que se instalaram aí nas invasões se mantiveram no poder pelos últimos 30 anos. E estão aí até hoje. Então, se a cidade quer isso, continuar crescendo através de um processo de favelização, que agora acontece na Portelinha, mas que já aconteceu em diversos favelas que viraram bairros de Tramandaí, enquanto o processo de crescimento de Xangri-Lá e de Capão foi um processo diferente, um processo mais organizado. Mas então é isso, conversar com as pessoas e saber por que elas deixam que a cidade vá nesse sentido e não trabalham no sentido de fazer uma cidade melhor, com mais investimento. Porque, assim, as pessoas querem assistencialismo mesmo, né? Querem ganhar a Bolsa Família, Vale Gás, e show do Daniel, ali na Feira do Peixe, lá no Show de Graça, e não fazer nada. A verdade é que a maioria da população, elas nem sabem o real problema de Tramandaí, pra ser bem sincero. Eu acho que os políticos eles se sustentam muito pela ignorância da própria população, né? Não sabem onde atacar. Por isso eles trazem mais pessoas com pouca educação para invadir terrenos e só serve mais voto, e aí eles pegam dinheiro que vem do governo federal e transformam isso em Bolsa Família e entregam, ficam com os votos na mão e vão se mantendo, né, durante os anos. E é o que aconteceu nos últimos 30 anos. Mas ou as pessoas daqui se organizam e mudam esse processo para que exista uma Tramandaí do futuro mais próximo do que tem em Capão, em Xangri-Lá, e mais longe do sul, né, das cidades que estão tomadas aí pela violência, pelo tráfico de drogas. Mas sem a participação da população, se a população continuar votando nas mesmas pessoas que estão preocupadas em deixar tudo exatamente do jeito que está, então nada vai mudar. E por isso a gente quer conhecer mais das pessoas, conversar com as pessoas e ver se a gente consegue ser exatamente a mudança que Tramandaí precisa. Por isso a gente quer saber o que vocês pensam, o que tu pensa, Patrick, a Dani.
A Dani também, e as pessoas daqui de Tramandaí. Esse é o nosso projeto, nosso pensamento. Da hora. Quer contar pra gente o que tu achou? O que gostou? Achou legal? Eu achei muito de verdade, muito legal. Eu acho que é o que, inclusive, não tem nada desse tipo aqui em Tramandaí, né? Olha, eu achei o projeto de vocês muito, muito bacana aqui pra cidade, de verdade. Que legal, eu agradeço. Fora o ambiente aqui que vocês fizeram, muito bom, muito legal. O que acontece? Tem vários podcasts aqui em Tramandaí. Sério? Tem vários podcasts. Alguns falam sobre imóveis, outros falam sobre política, mas as pessoas realmente não participam muito, não veem muito, assim. E a ideia do nosso podcast não é ser mais um podcast para falar sobre alguma coisa qualquer. A nossa ideia é de entrar em contato com as pessoas, de ouvir, de conhecer as pessoas. E aí o que cada pessoa fala, pensa e deseja, isso vai ser falado para as outras pessoas, colocar em contato para ver se a gente consegue modificar, transformar a cidade. Então, esse é o nosso projeto. Legal que tu gostou. E esse evento é aqui um evento teste, mas nada impede que tu volte outro dia para realmente fazer uma hora de conversa, contar, deixa a vergonha em casa, conta um pouquinho da tua vida, conta da onde tu vem, assim, as coisas que tu acredita, o que tu pensa, o que tu projeta para o teu futuro. E de que forma isso está relacionado com a cidade de Tramandaí. Se Tramandaí pode te oferecer o que tu espera ou não, se tu vai ter que sair de Tramandaí para conseguir conquistar, ou se aqui é possível. E justamente se a gente pode conseguir transformar a cidade para que atenda. Porque eu não tenho certeza, assim, mas eu acredito que a cidade de Tramandaí deixa um pouco a desejar para os jovens assim que desejam ter uma carreira, médico, advogado, empreiteiro, não sei, qualquer coisa, mas a cidade é meio devagar, e aí faltam, acredito, cursos e oportunidades, né? Até porque a cidade não consome muito, tem aquele movimento grande do verão, mas fora do verão a cidade é meio devagar. Bem devagar, inclusive até os verões daqui estão, convenhamos, devagar, né? Até nos últimos verões, depois da pandemia, a coisa meio que deu uma diminuída no ar, porque o poder aquisitivo diminuiu do brasileiro no geral, e aí o que se gastava muito antigamente, o pessoal vinha para as férias e gastava, agora gasta menos, né? Está mais devagar. Mas a gente investindo, trabalhando, a gente pode construir escolas, trazer universidades, enfim, ver qual é a demanda. Por isso a gente tem que ouvir as pessoas primeiro, e depois tentar organizar para a gente tentar conseguir o que realmente é a necessidade. Ou, de repente, não sei se as pessoas dizem, não queremos nada, queremos só o show do Daniel e Vale Gás. E a cidade continua, um monte de buraco, cheio d'água, indo para o mesmo caminho que está indo, e não se muda nada. Se é isso, né? Ou não, ou se faz algo diferente. Então, essa é a ideia, o pensamento. E o microfone está ligado aí, pode falar mais perto para ti. Só não põe a mão que dá uns zunidos. Tá. Mas pode falar o que tu pensa, o que tu imagina que seria bom se acontecesse na cidade, né, para os jovens. Se tivesse... eu tô um pouco... Bateu um branco agora. É isso aí, tá? Fala. O Patrick e a Dani, pode vir? Vou interromper a gravação aqui e depois chamar o próximo participante do podcast. Não, vem vocês dois pra cá.